Então vamos lá, pessoal, Romanos, capítulo de número 5, versículo 3 e 4. Mas não somente isto, mas também nos gloriamos em nossas aflições, porque compreendemos que a aflição aperfeiçoa a paciência em nós, e a paciência produz experiência, e experiência confiança. Amém? Vamos aplaudir as Escrituras, a palavra do Senhor, exaltando o nosso Deus. Amados irmãos, crianças, elas não são levadas para o campo de batalha. Crianças, elas não participam de guerras. Elas não suportariam o peso, a responsabilidade. Criança também, ela não suporta muito a correção. Criança também não suporta confronto. Ela não está preparada para os propósitos. Uma grande lição de vida nessa introdução que a gente pode trazer para nossas vidas no tema forjados. Nunca espere uma revelação maior, algo de Deus, do que a sua maturidade possa alcançar. O seu grau de maturidade que vai mostrar o quanto que você vai receber de Deus e você vai poder ter êxito em Deus, pelo seu grau de maturidade. Resumindo essa pequena parte, se você é criança, se você é menino, não adianta querer dar muita coisa que não vai fazer jus. Como eu acho às vezes, pessoas de forma antecipada são colocadas muito cedo em um ministério, em uma missão, em um propósito, não conseguem cumprir. O peso, a responsabilidade é tão grande que ela chega em um certo momento, ela para. Então, nunca espere uma revelação maior do que a sua maturidade possa alcançar. Então, tudo no seu tempo, tudo é na sua hora, tudo é na sua estação. É assim que funciona, tudo. Moisés, ele tinha medo de ver a Deus, o rosto de Deus. Até você pega Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, fala sobre isso. Ele escondeu o seu rosto na sarça ardente. Mesmo Moisés ainda não estava pronto para ver a Deus, não estava preparado. Ele estava muito no início, mas o que foi que aconteceu? Mas ele, guiando o povo pelo deserto, amadureceu um pouco, veio experiência, veio lutas, veio provas, ele foi forjado. O que aconteceu? Criou coragem, e ele pediu depois para que pudesse ver o que? A glória de Deus. Então você vê que não foi no início. Moisés não estava ainda preparado, e ao pedir ao Senhor, o seu pedido foi atendido. Ele viu, mesmo o Senhor descosta, mas nunca espere uma revelação maior do que você não esteja preparado para viver ela. Deus, ele sabe. Muita gente se dá mal com a sua vida espiritual, porque tem muita gente que quer muita coisa. Hoje tem muito essa coisa de galgar ministérios e querem muita coisa da parte de Deus, e fala que querem ser isso ou que querem ser aquilo, ou que começa a ser uma coisa para galgar outra. Olha, quando Deus ele chama, é dentro do ventre da tua mãe, mas não é o tempo. Jesus teve o tempo, José teve o tempo, Daniel teve o tempo, Jeremias teve o tempo. Todos os homens de Deus tiveram o tempo para exercer. E para exercer algo, você precisa ser forjado, você precisa ter a maturidade, porque quando vier, você não vai largar a mão, não vai lançar a mão do arado, você não vai olhar atrás, você não vai desistir, porque o teu grau de maturidade talvez já esteja ali para alcançar. Não quer dizer que estejamos todos preparados para tudo que Deus tem para a nossa vida, nunca estaremos, mas no mínimo
você precisa ter um grau de maturidade, um grau de experiência, um grau de entendimento. Às vezes eu fico vendo muitos jovens, às vezes desfazendo das pessoas experientes que tenham a sua idade avançada, não vou dizer velhas. A experiência dessas pessoas diz muita coisa. Como é que eu posso comparar, um garoto de 15, 17 ou até 20 anos com uma pessoa que tem 70 anos de idade? Olha quantas experiências ela passou, por quantas coisas que ela teve que passar na vida para chegar ao grau de maturidade. As coisas hoje estão prematuras demais. E se você não está disposto a ser forjado, você não está pronto para receber revelação, propósito, ministério, seja lá o que for, da parte de Deus para exercer no reino de Deus. Não está preparado. Tem muitos aventureiros, tem muita gente que brinca com as coisas de Deus, nem sabe o que estão fazendo, mas é a moda, é o momento. Lembra dos discípulos? Quantas falhas cometeram? Cometiam por serem o quê? Meninos. Falavam como meninos, agiam como meninos, desejo de meninos. Era pouco entendimento porque era meninos. Eles estavam muito no início e não sabiam como se comportar. Quantos erros eles cometiam? Quantos impulsos? Quantas palavras erradas, principalmente Pedro? Por quê? Meninos, crianças. Não tem como. Não tem como estar preparado. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ainda diz ainda 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11 diz: quando eu era menino, falava como menino. Apóstolo Paulo falando, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem gente hoje, trazendo para o contexto pessoal de cada pessoa, tem gente adulta hoje. Eu não estou falando que diz que quando a pessoa fica velha, ela fica como criança. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando adultos que eram para ser esclarecidos, que eram para ser maduros em várias áreas da sua vida, são como crianças, são como meninos no comportamento. É isso que eu estou dizendo. Ainda Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você nunca pode ser menino na parte do entendimento da lei de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. É melhor você ter o tempo de preparo, o tempo de estudo, o tempo de entrega, venha amadurecer a tua vida antes de receber alguma coisa e não ter responsabilidade com aquilo que Deus Ele te dá. Certa feita, pregando uma mensagem aqui, eu falei sobre o comportamento de criança, até usei até o David. Normalmente uma criança, quando pega alguma coisa para fazer, ela não termina. Muitos têm sido criança nesse contexto, porque talvez não foi forjado, porque o ser forjado é para algo maior. Deus está te preparando para que você venha enfrentar coisas, mas de forma madura, que você venha entender que isso faz parte do processo. Então andamos no limite que Deus estabeleceu para nós. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, como diz essa passagem: porque não ousamos classificarmos ou compararmos com
alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Deus, Ele sabe até onde e para onde que possa te colocar. E se Deus te chamou, Ele com certeza Ele sabe do que pode colocar em suas mãos. E como adultos, temos que estar inserido na batalha espiritual. Crianças não tem como. Ontem eu estava vendo o filme com o David. O filme é muito bom, o filme, né? O Troia, né? Quem já viu esse filme? Acho que quase todo mundo já viu. E acabou que as crianças, os meninos, aquele também do Tom Cruise, aquele ator famoso que a Luciana amava muito quando era adolescente, jovem. Isso aí ela me confessou que ela gostava muito desse ator, O Último Samurai. Aí os meninos ficavam na aldeia, eles não iam para a guerra. Do de Troia ficavam dentro do palácio, ficavam algumas mulheres com as crianças. Então as crianças, elas não vão para a guerra, elas não entram na batalha. O inimigo não pode nos distrair com entretenimentos, né, com desejos errados. Isso é para meninos. Meninos precisam ser intertidos. E vem um monte de meninos para dentro da igreja para ser intertido por alguma liderança, para que ele possa se ocupar com aquilo, mas não são chamados para a batalha. O Ramires aí nessa madrugada aí, não sei se foi madrugada passada, ele mandou uma mensagem para mim, um pastor indignado, e falando que a hora aqui mais não vai ter mais esse tipo de pregador e de cantor, não vamos gastar dinheiro com isso, e vai ter mudança aqui. Acho que Deus tocou nele. Aí Ramirão mandou para mim, eu ali falei, é isso aí. Aí Ramirão, é isso aí, pastor, é a batalha, são nossas batalhas que temos que ter. Mas parece que as igrejas são para meninos, entendeu? Pessoas que não querem ser forjadas, pessoas que não querem ser experimentadas, pessoas que não querem passar suas experiências. É bem melhor passar a experiência, ouvir a experiência de Josiane, a do Fábio, a da irmã Domingas, do que eu ter a minha mesma. Mas como se tornar uma arma poderosa na mão de Deus? Como eu posso ser forjado, ser experimentado e ser valente, né, na batalha contra o mal? Ser valente. Primeira coisa que tem que acontecer em nossas vidas: primeiro, sermos humildes e maleáveis, o suficiente para aceitar a correção e o confronto. Alguns de vocês aqui e alguns que estão me ouvindo ali fazem beicinho, são mimizentos, são fracos, são frágeis, não gostam de ser confrontado, não gostam de ouvir verdade. Então, primeira coisa que você precisa ter para ser forjado por Deus, precisa ter humildade e precisa realmente ser confrontado, forjado para aprender. Primeira coisa que você tem que ter, Colossenses capítulo 3, versículo 12: revestível, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, né, de entrega, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Se enche disso tudo. Aí começa o processo para sermos forjados. Como você vai ser forjado se você não tem humildade de aceitar? Lembra de um filho que, quando é rebelde com o pai, com a mãe, de repente alguns de vocês foram, mas acabou isso. Com Deus não pode ser assim, entendeu? Fez tanto isso lá com os pais, mas isso tem que acabar. No mundo espiritual não tem espaço mais para essa rebeldia, para os meninos, senão você não será participante de nada. Tem que ser forjado, tem que ser confrontado,
tem que ouvir verdade. Se tivermos humildade e suportar a pressão, poderemos ser soldados do exército de Deus. Uma criança não vai para o campo de batalha porque ela não é alistada para ser soldado. É soldado que vai para o quartel. Tem um menino agora que a gente ama muito, né, que é lá do Radical, o Lincoln, né, agora serviu ao exército, vai se formar em outras coisas. E ele com a farda, a mãe mandou para mim a foto, ele é como um filho para a gente, que orgulho. Mas ele era um menino, até situações de que queriam que ele fosse já pastor tão criança. Eu falei, não, eu dei a palavra, você não lembra disso. Hoje ele é um soldado mesmo, do exército. E daqui a pouco sendo forjado e tendo suas experiências, ele vai agora coisas maiores. Quem sabe esse chamado, esse ministério pode vir sobre a vida dele. Na verdade, quando você serve ao exército, né, Gilmar, como nós servimos, não é verdade? Eu só de longe, você participando, né, que todo mundo acha que eu já fui militar. Lógico que não. Você bucha de canhão? Claro que não. Mas Gilmar já serviu, já ralou muito. Mas Gilmar sabe que a escolha de soldado tem que se encaixar no perfil de decisões a se esforçar, renunciar para estar ali apto para ser um soldado de guerra. No reino de Deus é a mesma coisa. Soldados somos de Jesus. Cadê os soldados? Cadê o povo na oração? Cadê o povo na lei, no entendimento, nas escrituras, amá-la? Hoje o povo não tem entendimento. Tem gente que fica dando fofoca, tem gente que dá calúnia, tem gente realmente que briga um com o outro, que age contra o irmão, porque não tem. Porque até falei ontem no status algo, que as pessoas só dão o que ela tem. Falta entendimento, conhecimento, não vai saber de tudo, mas procure, se esforce. Para ser soldado tem que estar habilitado, e vai para a batalha, e vai para a guerra. Tem uns que dão a sua vida ali no exército, e no exército de Deus está precisando de pessoas que venham dar a sua vida, se permitir ser forjado. A coisa mais difícil que tem, Tiago, é servir a Deus. Não é fácil não é. Ler Bíblia, orar, pedir perdão, dar testemunho, fácil é pecar. Está no mundão, só fazer coisas erradas, prostituição, pornografia, isso é fácil demais. Oferendas, o que mais tem por aí, é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, é difícil, mas é possível. Se aliste, lá você vai saber se você é bom de batalha, se você é bom de tiro, se é bom de defesa. Você vai se encaixar. Não são levados a ventos de doutrina passageiras os maduros, os forjados. É necessário amadurecimento espiritual. Então não temos outra saída. Precisamos então ser forjado. O que significa ser forjado? Um lado positivo do ser forjado no dicionário é que se forjou, fundido, malhado numa forja, até tomar determinada forma. Diz isso com metal e com artefatos. No sentido figurado, que é forjado, dito ou mostrado como verdadeiro, como algo autêntico. Tem o lado negativo. O forjado diz é algo falso, inventado, fabricado, fictício. Mas tem um lado espiritual. Qual é o lado espiritual do forjado? Na humildade que a gente precisa ter, aprender a passar na pressão. A gente tem que chegar nisso aqui, que podemos aplicar para a nossa vida. Forjar diz respeito a modelar,
fabricar por meio da forja, ou seja, como colocar algo numa forma e fazer uma cópia semelhante à forma original, o modelar do nosso caráter, como diz Jesus, imitar Ele, ter a mente dele, ser como Ele, seguir os passos dele, ser discípulo dele. Ser forjado no contexto espiritual é tudo isso, ao ponto de que muitos eram, ali vai um discípulo de Jesus, olha, é como ele, fala como ele, prega como ele, louva como ele, se comporta como ele. E o significado de caráter quando fala? São traços que revelam a maneira de agir, reagir, que a gente estava falando hoje, a questão das emoções, é a firmeza, é a coerência de atitude com valores morais. Isso é caráter. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E outra passagem de Mateus 25:23: todo aquele que é forjado, com toda a luta que passa, com toda a pressão, de pagar o preço que não é fácil de ser como ele, mas vai receber essa palavra, disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você lembra a palavra falando nisso? Crianças que não vão para a batalha, que não são forjadas, que não são preparadas por não ter maturidade, nunca vão experimentar coisas maiores, mas aquele que é forjado, aquele que é preparado, aquele que entende, vai ser colocado mais coisas para ele. Eu louvo a Deus, até quando várias vezes o pessoal até falou: poxa, Homero faz um monte de coisa, tem um monte de atribuições. Glória a Deus, glória a Deus por isso, por eu ser assim. Era melhor do que ser um parado, um estagnado, sem passar minhas experiências, sem ser forjado, sem ser modelado, sem ser mudado. O que seria da minha vida? Eu agradeço por isso, eu agradeço. É muito difícil passar por perdas, traições, desertos, calúnias, difamações, lutas do corpo, lutas do dia a dia, mas tudo faz parte do ensinamento do Mestre, e nunca será um assunto entre você, sempre será entre você e Deus. Deus não está preocupado com o que fazem contra você. Você que é filho dele, que é forjado, que é maduro, ele está olhando para o teu comportamento, para o que você vai fazer. A prestação de conta é tua. Para encerrarmos essa palavra, o homem forjado por Deus passa por um processo de transformação, de fortalecimento. Não é qualquer coisa que para ele, não é. A forja, como metáfora, representa a moldagem pelo fogo. As espadas, quando chega até um ferro ali, quando passa por aquela forja, olha como fica uma espada linda, preparada para a guerra. Você é esse metal. Você tem que passar pelo fogo que purifica e fortalece, resultando em algo mais resistente e apto para o propósito divino
divinamente estabelecido. O homem forjado ajuda outras pessoas, como diz até em Provérbio, não tem mais aí? Provérbio 27, 17, que diz sobre isso. E tudo que faz parte dessas lutas que acontecem conosco, Mateus, último versículo 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, eu tenho a sensação de que às vezes eu sou forjado o tempo todo. Eu acho que isso faz parte da vida espiritual. Essa luta, isso que você está passando, isso é para te aperfeiçoar mais ainda, é para te modelar. Não murmura, não reclama, tenha paciência. Olha a passagem que nós lemos, isso vai trazer fé, emunar, confiança no eterno. Olha, é tão bom. Às vezes tem gente que olha para outro e fala: poxa, como você tem paciência, poxa, como você passa por essas lutas. A Fernanda pregou aqui, né, na quinta-feira, e ela contando de que tudo que ela passou, teve momentos que ela pensou em desistir. Tudo que ela passou, e quase todo mundo conhece a história de Fernanda. Rapaz, mas ela aqui pregando, e ela falando, mas hoje eu sei, eu estou mais fortalecido. Olha só, é isso. Sempre antes de você pedir, se você se permitir, se você for humilde, se você permitir ser forjado, não precisa pedir, o Senhor estará contigo, sempre estará ao teu lado. Que o Senhor abençoe a todos com essa palavra. Se permita ser forjado, modelado, para você se parecer com Ele. Vamos aplaudir ao Senhor para encerrar.